Fala, Vera! Nesse vídeo sobre hardware e software para concursos públicos, será abordado conteúdo de arquitetura de hardware. Vem com a gente e seja fera você também! Nesse vídeo, você aprenderá quais são os componentes básicos da arquitetura física de um computador, quais os principais elementos de um processador, quais os tipos de memória e quais os tipos de periféricos utilizados. A arquitetura básica de hardware de um computador é formada por processador, responsável pelo processamento das informações, memórias, responsáveis pelo armazenamento de dados de forma permanente ou temporária, periféricos, dispositivos de entrada e ou saída. Eles são responsáveis por inserir dados para o processamento ou exibir o resultado do processamento. Os principais elementos do processador são unidade de lógica e aritmética, ULA, responsável por realizar cálculos lógicos e aritméticos, a unidade de controle, o C, responsável por controlar todas as atividades do processador, e os registradores, que são pequenas memórias de alta velocidade que são utilizadas para armazenar dados e instruções a serem processados. Já as memórias podem ser divididas em memória principal e memória secundária. A memória principal armazena as informações dos programas que estão sendo executados. Ela é dividida em memória RAM e memória ROM. Já a memória secundária é o local de armazenamento permanente do computador, armazenando os softwares e os arquivos dos usuários. Temos como exemplo de memória secundária os HDs, os pendrives, CDs, SSDs, entre outros. Já os periféricos podem ser divididos em periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos híbridos, ou de entrada e saída ao mesmo tempo. Os periféricos de entrada são aqueles usados para inserir dados no computador, para serem processados. Temos como exemplo o teclado e o mouse. Já os periféricos de saída são aqueles usados para exibir o resultado do processamento de dados para o usuário, como por exemplo, o monitor, a impressora comum e as caixas de som. Por fim, os periféricos híbridos servem em determinado momento para inserir dados no computador para serem processados e, em outro momento, para exibir o resultado do processamento desses dados. Temos como exemplo o modem, a impressora multifuncional e os monitores com telas sensíveis ao toque, ou touchscreen. Nesse caso, por exemplo, o modem, que em determinado momento é utilizado para receber dados da internet, e em outro momento é utilizado para enviar dados para a internet. Resumindo então, tudo o que foi visto nesse vídeo. Nós verificamos que o computador possui uma arquitetura básica de hardware, composta por processador, memórias e periféricos. O processador é composto pela unidade de lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Já as memórias podem ser do tipo principal ou secundária. Como exemplos de memória principal, temos a memória RAM e a memória ROM. Já como exemplos de memórias secundárias, temos o HD, o pendrive e o DVD. Os periféricos podem ser de entrada, saída ou híbridos, ou seja, de entrada e saída ao mesmo tempo. Como exemplos de periféricos de entrada, temos o teclado e o mouse. Como exemplos de periféricos de saída, temos o monitor e a impressora comum. E como exemplos de periféricos híbridos, temos o modem e a impressora multifuncional. Na descrição do vídeo, há um link para você treinar o conteúdo abordado de forma totalmente gratuita. É só seguir as orientações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e o seu comentário, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No próximo vídeo, será abordado o conteúdo de bit e byte. Te vejo lá!